Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê, mais uma vez. Dessa vez eu não vim falar de livro. Eu vim compartilhar com vocês a minha experiência com um problema que eu já comentei lá nos stories e que me pediram para eu falar com mais detalhes sobre essa minha trajetória com doenças de pele, né? No caso, a acne. Eu não tenho nada no rosto agora porque eu passei por um tratamento de novo pra acne. Eu não quero aqui, com esse vídeo, não sei, incentivar você de alguma forma aí o que você tem que fazer com a sua pele, além de procure um médico, mas como tem muita gente que eu acho que passa também por esse tipo de problema, né, que se identificou com o meu relato lá no Instagram, eu resolvi fazer aqui também esse vídeo pra poder compartilhar simplesmente a minha experiência e contar pra vocês o que eu aprendi e como foi, né, todo esse processo aí de 6 anos, eu acho, tá fazendo, que eu tô lidando com isso. É bastante tempo. Mas enfim, vou começar lá do começo. Como que esse problema surgiu. Eu acho que a gente tá mais acostumado a ouvir falar em pessoas lidando com acne na adolescência por causa da questão dos hormônios, né? E curiosamente, na minha adolescência eu não tive tanto problema com isso. Eu tive sim mudanças hormonais ali durante a adolescência que faziam com que aparecesse uma espinha ou outra, mas não era nada muito gritante, assim, era coisa de aparecer uma espinha ou outra em determinado período do meu ciclo menstrual e depois sumia. Eu lembro que eu tinha uma pele bem oleosa, então eu fazia uma manutenção, né, pra controlar um pouco a oleosidade, mas nunca precisei de nada muito uau. Acontece que eu comecei, em algum momento da minha vida, a tomar anticoncepcional. Quando eu tava ali mais ou menos com 21 anos, eu resolvi que eu não queria mais tomar as pílulas anticoncepcional. Nem, tipo assim, pra engravidar, nem nada. Eu só não queria mesmo viver à base desse hormônio, né, desses hormônios sintéticos, porque eu tava sentindo efeitos colaterais em mim que não eram muito legais. E eu não queria mais tomar, né? Eu tomei essa decisão que eu não ia mais tomar e fazer outros métodos contraceptivos e que não fossem a base de hormônio, né? Na época, então, eu tomei essa decisão, resolvi parar e foi depois que eu parei o anticoncepcional, né, que eu comecei a ter alguns sintomas de pele, né? Tive um retorno, assim, de acne de uma forma que eu não tinha antes, né? Antes de eu tomar anticoncepcional, eu não tinha um problema de acne que surgiu depois de eu começar a tomar a pílula, sabe? De eu começar a tomar e parar. Mas qualquer pessoa que lide com problema de pele ou que faça algum tratamento de pele vai falar pra você o seguinte: não tem como você tomar por base o que tá acontecendo com você nos primeiros 3 meses de tratamento. Todo tratamento precisa de pelo menos ali uns 3 meses pra você sentir realmente se tá fazendo melhora, se não tá. Porque às vezes quando a gente para de tomar um anticoncepcional, a acne pode vir como uma forma de o corpo mostrar que tá se ajustando de novo aos seus hormônios normais, né? Então eu não me preocupei a princípio, né? Eu realmente, assim, fui tentando cuidar, né, ao longo do tempo, assim, da pele e tal. E não me preocupei muito com a acne em si, né, porque eu achei que fosse realmente passar. Só que com o passar dos meses, assim, eu vi que não foi passando, né, não foi melhorando. Vale lembrar que nessa época eu não tinha conhecimento de muita coisa que eu passei a aprender e a ter conhecimento depois. Mas eu já chego lá. Logo depois que eu comecei, então, a ter esses problemas de acne, eu fui no primeiro dermatologista pra tratar desse problema. Só pra adiantar aqui, eu já visitei 3, né? Esse foi o primeiro dermatologista. Na época, ele me passou uma espécie de antibiótico, né? Um remédio oral pra poder secar a espinha, desinflamar. E depois, né, E também me passou alguns tratamentos tópicos, né, que você passa em cima da pele, assim, pra poder fazer a manutenção. E deu certo a princípio, sabe? Pelo menos os remédios que eu tomei, que foram alguns antibióticos, acho que eu tomei por alguns dias, sabe? Não foi um tratamento muito extenso, foi coisa de alguns dias. Ele deu um resultado bom, mas depois de um tempo eu senti que voltou, né? Esse problema retornou. Depois que esse problema retornou, eu recebi um pedido de consulta com a ginecologista pra descartar a síndrome do ovário policístico. E aqui entra uma outra questão, né? Porque eu nunca tive nenhum sintoma de síndrome de ovário policístico, né? Dos que eu ouço, assim, com maior frequência de relatos, sabe? Como atraso em ciclo menstrual, muita cólica, sangramento em abundância. Eu nunca tive nada disso. Meus ciclos sempre foram super, assim, é uma coisa que eu tenho muito que agradecer à natureza, porque meus ciclos sempre foram muito certinhos. E eu nunca tive, sabe, cólicas, assim, eu não costumo ter cólica e, enfim. Eu já fui pra consulta com a ginecologista pensando que não seria algo assim, porque, a não ser que realmente só detectasse com o exame, porque de sintoma mesmo eu não tinha nenhum sintoma dos mais comuns. Mas enfim, fiz essa consulta, fiz os exames. Na época que eu fiz, não acusou síndrome, né, de ovários policísticos nem nada, mas eu saí da consulta com uma outra receita de anticoncepcional, porque a ginecologista falou,
Se você tá com problema de acne, toma aqui anticoncepcional que vai resolver sua acne. Eu saí muito frustrada, porque eu não queria tomar anticoncepcional, na verdade, né? Mas enfim, eu voltei a fazer esse tratamento, né? Que assim, na verdade, muito tempo depois eu fui entender que ele não estava realmente tratando o problema da minha acne, ele estava realmente tratando a consequência, né? Não a causa, mas a consequência que era a acne. Eu ainda não sabia por que eu tinha acne. Meus exames de hormônios estavam todos certos, eu não tinha síndrome de ovário policístico e eu não sabia o que estava causando a minha acne. E daí eu voltei a tomar anticoncepcional. E daí, de novo, eu voltei a ter aqueles sintomas chatos que eu não queria, né? Que eu não tava querendo passar. Surgiram vários vasinhos na minha perna. Me sentia muito indisposta, cansaço, eu tinha na minha cabeça, mas o mais assustador de todos era uma pressão que eu sentia na cabeça absurda, que, assim, nas primeiras vezes eu posso jurar, eu podia jurar, na verdade, que eu tava com o ouvido sangrando. Eu cheguei a botar o dedo no ouvido, assim, pra ver se não tava sangrando, porque era uma pressão muito grande que eu sentia na cabeça e com certa frequência. E eu já tinha lido também a respeito do risco de trombose, né? Então, toda vez que eu tinha algum sintoma desse, eu pensava, meu Deus, e agora eu vou parar no hospital com trombose, por favor, que não seja trombose. E daí, isso tava me deixando muito ansiosa, sabe? Eu fiquei algum tempo tomando esse anticoncepcional e eu resolvi que eu ia parar de novo, que eu não queria ficar passando por isso. Então eu parei de novo. Tá, essa foi a segunda vez parando, né, fazendo a interrupção do anticoncepcional. Não muito tempo depois, alguns meses, meu rosto voltou a ter acne, pior do que antes. Então já reparei aí que existe um ciclo, né? Parece que toda vez que a gente toma pílula, a acne volta pior do que veio antes. Aí eu fui em um outro dermatologista. Esse outro dermatologista me pediu os mesmos exames. De novo, mesma coisa, tudo certo, né? Os exames ginecológicos, tudo certo. E daí ele falou, bom, a sua acne ela é de grau 3, se eu me lembro bem, foi isso que ele falou, que é uma acne que ela é mais resistente, ela é umas bolotas que dão assim na bochecha, sabe? O meu era mais assim na região da bochecha e do queixo aqui, né, que dava. E às vezes aparecia dentro do ouvido também, era horrível pra dormir, mas enfim. Ele me falou, olha, a gente pode fazer um tratamento com a isotretinoína, que é conhecido como Roacutan, que é um tratamento que ele é mais agressivo, né, porque ele é um remédio muito forte, você tem que tomar várias precauções aí, né, enfim. Eu precisaria voltar a tomar anticoncepcional pra reduzir a chance de engravidar, porque esse remédio, né, a isotretinoína, ela causa má formação em feto, tem vários problemas que acontecem com a mulher que engravida tomando esse remédio, né? Então, ele falou, você volta a tomar a pílula, faz tratamento com o Roacutan, e daí depois que acabar o tratamento, a gente vê o que faz, né? Você para a pílula e vê como que o seu corpo vai reagir depois disso. Falei, beleza. Resolvi então aí, né, com esse último artifício, porque eu já tinha ouvido relatos de vários amigos, inclusive, que já tinham tomado, falando que o remédio simplesmente tratou o problema, né? A pessoa realmente não teve mais problema com acne. Então eu resolvi resolvi fazer esse tratamento e era pra eu ter tomado na época, acho que por 10 meses. Era o cálculo que o médico fez pra dose necessária pra resolver o meu problema. Era 10 meses tomando uma pílula, né, um comprimido por dia. Só que aconteceu um porém aí, né? Durante esse período que eu tava tomando o Roacutan, isso já foi no ano de 2019. Nesse período que eu tava tomando, eu comecei a ter inflamação dos meus sisos. Eu fiquei meses sentindo muita dor nos sisos, muita dor. E quando eu fui no dentista, né, pra poder fazer essa extração, ela me falou assim, olha, eu não posso fazer a sua extração com você tomando esse remédio, porque o Roacutan, ele tem um efeito anticoagulante. Então, corri o risco de, na cirurgia de extração dos sisos, eu ter uma hemorragia por causa do remédio. Daí a médica falou, ó, fica um mês sem tomar, fala com o seu dermatologista, pede isso pra ele, né? Explica pra ele a situação. Fica um mês sem tomar e volta aqui pra gente poder fazer essa extração. Então, foi isso que aconteceu. Eu lembro que eu fiz a extração no dia 31 de outubro. Eu lembro que foi Halloween, que eu tava apavorada. Então, mais ou menos um mês, né? Lá por final de setembro foi quando eu suspendi, né? Junto com o dermatologista, eu suspendi a isotretinoína. Aí, beleza, né? Fiz a cirurgia, tirei os sisos. Aí, mais ou menos metade de novembro de 2019, eu voltei no consultório do dermato, e daí ele falou, olha, sua pele tá boa, parece que você reagiu muito bem ao remédio, o que você acha de a gente ficar sem fazer, né, sem terminar o tratamento pra ver o que acontece? Porque daí, se a minha pele reagisse bem, eu não ia precisar continuar tomando pelos 3 meses que faltavam, mais ou menos, pra acabar o tratamento completo. Falei, beleza, por mim tudo bem. Isso já era, assim, final de 2019, né? Aí eu lembro que no começo de 2020 eu viajei pra Bahia, lá pra casa da Bárbara Sá, a gente ficou juntas lá e tudo mais. E na volta,
eu já tinha decidido, né, beleza, então na volta eu vou parar o anticoncepcional e daí a gente vê também como é que vai ficar, né, a questão da pele. Só que na volta, né, de 2020, estourou a pandemia. E daí ninguém tava saindo pra nada, absolutamente nada na época. E eu não voltei também no dermatologista. Mas como a gente tinha entrado nesse acordo e já fazia alguns meses que eu tava sem tomar o Roacutan, falei, pô, acho que deu jeito, né? Acho que agora eu resolvi meu problema. Aí em abril de 2020, no meio da pandemia, eu decidi que eu iria suspender o anticoncepcional de novo, né? Que eu falei, bom, agora que eu resolvi o problema da pele, posso ficar sem tomar essa pílula, né? Sem tomar os hormônios. E minha pele vai ficar show, vai continuar beleza, porque eu tomei o remédio mais forte possível pra tratar acne, que é o Roacutan. E aí, assim, algumas coisas que eu comecei a tomar ciência, né, nos anos mais recentes e que hoje eu enxergo que talvez tenham sido um problema pra mim na época. Por quê? Eu parei de tomar anticoncepcional dessa terceira vez, eu parei de tomar esse anticoncepcional de novo. E assim, nos primeiros 2 meses, eu acho, a pele tava linda, maravilhosa. Continuou do mesmo jeito de antes. Mas o tempo foi passando e aí foi surgindo uma aqui, uma ali, uma aqui, enfim, foi surgindo algumas, sabe? E eu fiquei assim, tipo, beleza, né? Como eu parei o anticoncepcional há pouco tempo, de novo meu corpo deve estar se ajustando aí com os seus próprios hormônios e agora, daqui a um tempo, quando tudo estabilizar, vai ficar maneiro, né? A pele vai voltar a ficar normal. Só que, olhando em retrocesso, eu penso que teve algumas coisas que influenciaram, eu acho, para que esse quadro de acne se agravasse. E o principal deles foi o meu ano de TCC. O ano de 2020 é o ano que eu concluiria a faculdade. Só que por causa da pandemia, tudo se atrasou um pouco, eu só fui concluir mesmo na metade de 2021. Mas foi justamente no ano em que eu parei o anticoncepcional, um ano em que eu tava com um nível de estresse bem elevado, e um ano em que eu não tinha tanto conhecimento sobre a influência da alimentação, do estresse e de diversos outros fatores externos, né, aos nossos hormônios femininos e a forma como o nosso corpo reage, né, a esses estímulos, né, de estresse, de dormir pouco, de viver realmente muito preocupado o tempo inteiro com tudo que eu tinha que entregar, também lidando com o trabalho e descontando às vezes na comida, né, não comendo exatamente certinho como eu deveria comer, né, com os alimentos certos pra manter, digamos assim, os meus hormônios regulados e funcionando bem. E daí o que aconteceu foi o seguinte, lá por julho, eu parei em abril, lá por julho começaram a aparecer as primeiras espinhas, eu vou tentar deixar a foto aqui pra vocês verem. E conforme o ano foi avançando mais pra fase de entrega da primeira fase do meu TCC, o meu rosto ele tava realmente assim, uma constelação de acne, tinha muita acne. E eu lembro que assim, calhou de o mês de eu entregar a primeira fase do TCC ser também o mês que eu estava me mudando. Então, era tudo ao mesmo tempo, sabe? Era eu estressada com entregar o TCC, terminar tudo a tempo e fazendo o que eu precisava fazer e tá naquela, sabe, naquela pilha, ainda também estressada com a mudança, com tudo que tinha que resolver de mudança, né, pra esse apartamento aqui. E, além disso, na época, é claro, como eu não tava tendo muito tempo pra me preocupar com comida, eu não tava comendo bem. Então, surgiu, sabe, juntou tudo isso e ficou uma loucura. Meu rosto realmente ficou uma loucura. Depois que eu entreguei essa primeira parte do TCC, eu lembro que as coisas melhoraram um pouco, né? Porque eu não tinha, assim, mais tanta urgência, né? Com um prazo ali pra entregar. As coisas aqui no apartamento estavam se caminhando, né? A mudança já tinha sido feita, então era mais organizar as coisas aqui. E eu lembro que no final desse ano, né, de 2020, eu e o Léo, meu marido, a gente precisou fazer uma viagem e a gente acabou, tipo, passando em Foz. Eu lembro que dezembro, final assim de dezembro mais ou menos, de 2020, foi uma época que meu rosto, ele tava mais controlado, assim. Eu tava tratando ainda com produtos, né, passando cremes e, enfim, coisas pra reduzir a acne. E, além disso, eu já não tava mais tão estressada, eu tava comendo melhor, sabe? Eu senti uma melhora um pouco na minha pele, embora ainda tivesse manchas, sabe, no meu rosto. Só que o que acontece? Eu tinha entregado a primeira fase do meu TCC. A segunda fase foi ainda mais estressante. E eu lembro que conforme o ano foi encaminhando, sabe, ele começou janeiro, fevereiro, isso de 2021 já, né, ano passado. Foi passando ali janeiro, fevereiro, meu cabelo começou a cair muito, minha pele voltou a ficar muito ruim, cada vez pior. Em abril foi a pior fase de todas, a pior fase da minha vida com acne foi abril, maio, mais ou menos. Eu lembro que o meu TCC era entregue no final de maio, né, o final do TFG a gente entregava no final de maio. Então esses meses antes ali, né, abril até o mês de maio mesmo, foram super, super, super estressantes. Eu não lembro se eu tava comendo bem, se eu tava dormindo, provavelmente não tava dormindo bem, porque eu vivia estressada, né, pensando nas coisas que eu tinha pra entregar. Então esse mês de abril foi terrível, 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 foi o pior mês de todos.
Pessoal, editando aqui o vídeo, eu me lembrei de duas outras coisas que eu deveria ter comentado nesse momento sobre a piora dessa minha acne, né? Porque duas coisas aconteceram também nessa fase de piora. Durante a pandemia, a gente usava muito máscara, né? Então, eu já tinha toda aquela acne que tava surgindo naturalmente, que o meu corpo tava colocando pra fora. E em vários momentos, quando eu precisava fazer alguma coisa fora, principalmente, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar no escritório, que eu tinha que sair de casa, eu tinha que usar máscara. Então a máscara ficava abafando aquele quadro já de inflamação, sabe? Então eu acredito que muito da persistência dessa acne também teve a ver com usar máscara o tempo todo, e a acne sempre ficava nesse lugar que a máscara tampa, então provavelmente também teve muita influência. Outra coisa foi o fato de eu usar maquiagem pra gravar vídeos, né? Eu não usava maquiagens no meu cotidiano, mas sempre que eu sentava pra gravar vídeo, eu usava maquiagem. E com certeza, né, usar maquiagem influenciou em algum nível negativamente pra que a minha acne piorasse. Então a gente teve esse quadro aí, né, de muitas coisas, né? Estresse, má alimentação, a máscara e ficar estressada porque eu tava tendo acne, e esse estresse aumentar ainda mais a minha acne, e também usar maquiagem. Eu acho que isso foram fatores que ajudaram a piorar o quadro, sabe? E eu não comentei nisso no vídeo, mas tô falando agora pra poder deixar claro aqui, né? Mesmo porque eu ouvi vários relatos durante a pandemia de pessoas que passaram a ter acne, né? Desenvolver essa acne na região da máscara. Então, com certeza deve super haver também. E o que muito acontece com a gente também, né, é o seguinte: a gente fica estressada da acne. Aí a acne aparece, e pelo menos comigo, eu fico mais estressada ainda, sabe? Eu fico mais ansiosa, porque, tipo assim, eu tava fazendo de tudo que eu imaginava possível, sabe? Eu já tinha conhecido o ciclo da semente, já tava fazendo o ciclo da semente, eu já tava, tipo, bebendo a quantidade de água necessária, praticava atividade física todos os dias, praticamente, eu tava atentando mais pra minha alimentação, e ainda assim, a acne aparecendo na minha cara, e eu não sabendo mais como lidar com isso. E, assim, olhando em retrospecto agora, eu posso entender que, assim, subconscientemente eu entendia que o meu estresse era o principal, sabe? Eu devia estar com níveis de cortisol, assim, ó, nas alturas, e isso era o que estava realmente influenciando muito negativamente, né, no funcionamento do meu organismo como um todo. Eu não tava dormindo direito, enfim. O que aconteceu foi, né, 2021 eu entreguei o TCC, fui aprovado, graças a Deus terminei, não tinha mais esse estresse todo pra lidar, e eu resolvi que eu ia voltar pra dermatologista de novo. E daí eu fui numa terceira dermatologista. E essa é a minha atual dermatologista, e foi também a pessoa que deu o mesmo diagnóstico de antes, né, do que o mesmo dermato anterior. A acne da mulher adulta, de grau 3, de difícil, ela é mais resistente, né, ela é difícil de sair e tudo mais. Roacutan de novo. E eu ainda fiquei com uma coisa na cabeça, né, porque no tratamento que eu tinha feito com Roacutan anteriormente, eu não tinha tomado tudo que eu precisava tomar, né? A gente interrompeu o tratamento antes. Aí eu fiquei pensando, gente, será que foi isso? Será que se eu tivesse tomado tudo, teria resolvido melhor, sabe? Enfim, fui nessa nova dermatologista, mesma coisa de antes, né? Acne da mulher adulta, grau 3, toma Roacutan. E aí dessa vez ela fez diferente. Em vez de eu tomar um comprimido por dia, eu passei a tomar 2 comprimidos por dia, e o tempo de tratamento fica menor, né? É mais ou menos como se você cortasse pela metade. Em vez de eu tomar por 10 meses, eu tomava por 5, né? E dessa vez eu cumpri certinho, tomei todos, né, fiz todo o tratamento. Ele acabou agora em fevereiro de 2022. E de novo, né, volta pro anticoncepcional, porque tem que reduzir o mínimo possível o risco de engravidar enquanto tá tomando Roacutan. Nisso eu também já tinha ido numa outra ginecologista, também com essa queixa de acne. Ela me passou uma bateria de exames, muitos exames mesmo. Eu lembro que eu tirei, tipo assim, uns 9 tubinhos de sangue, sabe, do braço. Também fez uns exames de ultrassonografia e tudo mais. E aquilo, gente, assim, os hormônios, eles estavam normais, sabe? E até hoje eu não entendo porquê, não entendi qual foi, assim, a lógica que fez ela me dá um diagnóstico de resistência periférica à insulina. Só que assim, minha insulina estava normal, sabe? No exame, você olha lá os parâmetros, minha insulina estava muito menos do que o máximo, sabe? Estipulado. Eu não entendi nada, sabe? Não entendi nada. E saí de novo do consultório com uma receita de anticoncepcional, sabe? Agora eu tava de novo tomando anticoncepcional e de novo tomando Roacutan. Dessa vez eu fiz o tratamento certo, né? Fiz ali tomei por todos os meses, que foi estipulado pelo cálculo da médica, da dermatologista, e eu acabei agora em fevereiro desse ano. Então tá, março, abril, maio, junho, 4 meses sem o Roacutan, mas ainda não suspendi a pílula. Então esse é o próximo passo. Eu quero, de novo, suspender a pílula, eu não quero ficar tomando esse remédio.
e eu tô estudando muito sobre nutrição para mulheres. Tem 2 perfis principais que eu sigo. Uma é uma nutricionista, que ela é especialista em nutrição para mulheres. Ela vai falar muito sobre alimentação cíclica, que é a gente se alimentar com os principais alimentos, principais nutrientes para cada fase do ciclo. E essa ideia de alimentação cíclica faz todo sentido na minha cabeça depois que eu entendi como que ela funciona, como que o corpo feminino funciona, sabe? Nós mulheres somos seres que temos ciclos, né? No primeiro ciclo da fase menstrual, o nosso corpo tá funcionando de um jeito com os hormônios X. No segundo ciclo, nosso corpo tá funcionando de outro jeito com hormônios Y. E a alimentação cíclica, ela basicamente vai trabalhar nesse sentido de você dar pro seu corpo os nutrientes necessários que ele precisa em cada um desses ciclos, para você estimular os hormônios de cada um desses ciclos. Então, faz absolutamente todo sentido. É o tipo de coisa que eu nunca tinha ouvido falar. E depois que eu passei a acompanhar a Pri Ricciardi, que é também aí a pioneira do ciclo das sementes, que eu já comentei aqui que eu faço e tal, ela fala muito sobre isso, né? Então, eu comecei a estudar, né, tudo que ela fala ali de graça no perfil dela e já me ajudou muito a ter noção de certas coisas, sabe? Certos alimentos que não ajudou em nada, sabe? Nos ciclos femininos e certos alimentos que potencializam. Uma outra pessoa que foi muito essencial também, que eu comecei a seguir, foi a Samira Coutrin, que ela é uma ginecologista. E ela é uma ginecologista que trabalha com a ginecologia natural e pega muito ali nessa ideia da medicina do estilo de vida. Que, mais uma vez, é uma ideia que faz todo sentido, sabe? É como o nosso corpo reage ao nosso estilo de vida. Se a gente leva um estilo de vida estressante, um estilo de vida sempre muito na correria, sem tranquilidade, sabe? Sem desacelerar. Tudo do meio externo influencia o nosso organismo. O que a gente põe pra dentro, o estresse que a gente tem, o tanto que a gente dorme, o quanto que a gente se exercita. Então, assim, são várias coisas do estilo de vida que a gente leva hoje em dia, né? Que levam a gente a ter um descontrole hormonal muito grande. E quando eu lembro da minha dermatologista falando sobre a acne da mulher adulta, eu fico pensando, essa é a acne da mulher adulta contemporânea, né? Porque é uma doença que, se você for pesquisar, né? Quando eu tava lendo sobre, eu pesquisei e fui ver que é algo relativamente recente, sabe? De um tempo pra cá, mulheres da faixa dos 20 e poucos até os 30 e poucos, assim, passaram a ter uma acne que nem adolescentes têm. E a acne era antigamente visto como uma coisa exclusiva ali da fase da adolescência. E com o passar dos anos, isso mudou, sabe? Passou a ser uma coisa, assim, muito comum. E aí eu comecei a me perguntar, mas por quê, né? E a resposta tá aí, nosso estilo de vida, né? A gente tem tido cada vez mais um estilo de vida muito estressante, muito corrido, muito na loucura. A gente não tem tido um estilo de vida em que a gente pra se cuidar, sabe? Pra olhar pra dentro, pra ver o que a gente tá se alimentando. Como a gente vive esse estilo de vida super corrido, sabe? Super no estresse, a gente acaba comendo muito mal. A gente come muito alimento processado. A gente come muita coisa, sabe? Industrializada. O que, por exemplo, a minha mãe, a minha avó não comiam, sabe? Elas comiam a comida de verdade, a comida, sabe, que era feita ali todos os dias pro almoço, pro jantar. Então, assim, não tinha tanto dessa comida industrializada. Elas também não viviam sob tanto estresse que, né, nós mulheres da contemporaneidade vivemos com, sabe, trabalho, estudo, e cuidar de casa, e cuidar de filho, e, sabe, são muitas coisas, muito estresse que de uma forma ou de outra vai influenciar na nossa saúde, sabe? Se não agora, em um longo prazo, sabe? Em um prazo mais extenso. Então eu comecei a pensar muito sobre isso e a olhar muito por essa perspectiva. E comecei já, né, há algum tempo, mudar vários hábitos de alimentação, hábitos de prática de atividade física. E hoje, tendo todo esse conhecimento aí, né, de medicina de estilo de vida, que eu sigo aprendendo muito com essas profissionais que eu sigo, eu começo a entender que sim, provavelmente toda essa acne que eu tinha, né, ao longo desses anos, possa ter relação com eu não estar praticando atividade física na época, ou eu não estar comendo direito, ou eu estar muito ansiosa e sempre estressada com faculdade, com trabalho, sabe? Além, é claro, de passar muito tempo mais preocupada em produzir, em estudar, em trabalhar, em fazer tudo que eu tinha que fazer, do que em me cuidar, sabe? Então eu acho que hoje eu tô vivendo um momento muito diferente, sabe? Da minha rotina, da minha vida. Eu tenho me alimentado muito melhor. Eu sigo fazendo os ciclos da semente, que assim, já expliquei antes, né? Mas eu vou explicar bem grosseiramente aqui de novo. Eu vou deixar aqui embaixo o perfil, né? Em que você pode entender melhor como que funciona o ciclo das sementes. Mas é basicamente consumir diferentes tipos de semente
em cada fase do ciclo. Sabe aquela ideia da alimentação cíclica? É tipo isso. Na primeira fase ali do seu ciclo, você come certos tipos de semente que vão te dar os nutrientes que vão potencializar os seus hormônios do primeiro ciclo. Na segunda fase, você come outras sementes, sabe? Que vão te ajudar na segunda fase, nas demandas do seu corpo nessa segunda fase. E também tem alguns suplementos ali alimentares, né, que a nutricionista recomenda, como, por exemplo, ômega 3, que a gente geralmente tem em falta. E também chás, né, que você pode tomar em diferentes fases do seu ciclo, que vão ajudar aí o seu corpo na produção dos seus hormônios e na regulação, né, dos hormônios também. E é isso, gente. Minha história com acne é muito longa. São quase 6 anos, né? Tipo, daqui a pouco fazem quase 10 anos que eu tô lidando com esse problema. Mas eu sinto que hoje, assim, eu tenho muito mais consciência sobre coisas que não ajudam o meu corpo, né? Não ajudam o funcionamento dos meus hormônios e coisas que vão ajudar. Eu vou entrar agora numa segunda fase dessa história com acne, que é a fase em que eu paro novamente de tomar a pílula. Eu tô apreensiva, mas eu também fico, né, com a esperança de que dessa vez vai dar certo, mesmo porque agora eu fiz todo o tratamento com Roacutan, não é mesmo? Eu tomei toda a dose que eu precisava tomar. E além disso, eu tô tendo outros hábitos, né? Eu pratico atividade física com frequência, eu tô me alimentando muito melhor, eu bebo bem mais água, eu não tô tão estressada quanto eu tava antes, eu tô dormindo muito bem, sério, meu sono incrível. Dá 10h30, eu já tô dormindo, acordo 7 e pouco da manhã e assim, não tenho interrupção no meio do meu sono, sabe? Eu durmo realmente muito bem, meu sono tá maravilhoso. E acho que é isso, gente. Eu tô numa fase assim que eu tô olhando muito mais pros sinais do meu corpo e entendendo melhor o que funciona comigo e o que não funciona. Já faz algum tempo que eu não como certos tipos de alimento que eu sinto que me deixam mais inflamada, né? Eu reparei isso desde que eu parei de tomar o anticoncepcional da vez anterior e eu fui notando como que o meu rosto, né, a minha pele reagia a certos tipos de alimento. Então, alimentos gordurosos, alimentos com muita farinha, com muito açúcar, sempre piorava. Então, eu já tô mais consciente, digamos assim, do que pode, sabe, me ajudar nesse sentido. E é isso, a próxima fase vai ser um outro capítulo dessa história, que depois de um tempo, né, acho que só mais lá pro final do ano, assim, eu vou poder dizer se eu conseguir controlar esse problema sem estar à base de hormônios, artificiais no caso. E é isso, eu espero conseguir aí, né, driblar esse problema. E se você lida também com o problema da acne, né, com essa doença, eu sugiro muito que você procure, né, profissionais que vão te ajudar nesse sentido, faça os exames, tenta entender o que tá acontecendo com você. Eu acho que acontece cada vez mais, né, de haver essa frustração da gente, porque a gente faz exames, a gente tenta procurar, sabe, o local, da onde que tá vindo isso, a gente não encontra. E, na verdade, em alguns casos é mais o nosso corpo reagindo ao que tá acontecendo ao nosso redor, sabe? A nossa forma de viver. Então é isso, gente. Acho que esse é o meu relato, é isso que eu tinha pra falar pra vocês, contar um pouco da minha história e torcer pra que melhore, né? Pra que daqui a alguns meses eu venha aqui falar, então, gente, deu tudo certo, tá tudo controlado. Por enquanto, eu tô vivendo ainda, né, a base de algo que controla artificialmente, né, essa questão da acne. Vamos ver daqui a alguns meses. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa troca. Eu vou finalizar o vídeo agradecendo aos apoiadores do Catarse. Muito obrigada, galera, por estarem me apoiando sempre. A gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo. Até lá.